Podemos começar, então? 3, 2, 1, vamos lá? Muito bem, meus irmãos, para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês dessa forma, né? Eu gostaria de estar presencialmente para poder cumprimentá-los melhor, poder abraçá-los e sentir realmente aquele calor humano, não é? Como irmãos que somos. Mas, infelizmente, né, estamos nesse período de pandemia, dias difíceis que estamos atravessando, mas graças a Deus por tudo, e nós confiamos no Senhor em que em breve as coisas chegarão à normalidade. Muito bem, hoje então nós vamos tratar com vocês de um tema bastante interessante, não é? Porque é um tema específico também, porque dificilmente alguém fala assim com certa especificidade sobre a classe de adulto. As classes infantis, infantos juvenis, sempre tem muita gente que faz comentários, enfim, e se aprofunda, mas em relação à classe de adultos, há uma carência muito grande. Então, hoje eu quero tratar sobre algumas metodologias, fazer algumas observações na área pedagógica sobre a classe de adultos, ok? Então, nós vamos nos valer de um tema, que é a interação professor-aluno na classe de adultos, ok? O professor Léo, né, que me auxilia, ele estaria aí com o Data Show, apresentando alguns slides que eu preparei, deixei com ele, enfim, mas, infelizmente, tive um problema no computador, eu acho que isso dificulta um pouco. Eu estou me valendo do smartphone, então eu mesmo não consigo visualizar. Eu não sei se o Léo já entrou com esse recurso ou não, mas, de qualquer forma, eu vou dar continuidade. Tá? Eu coloquei lá logo no primeiro slide, como introdução, e eu gostaria, antes de dar continuidade, que o pastor André, que é o organizador, né, e também ali do grupo EBD em questão, me interrompesse para fazer perguntas ou qualquer colocação que queira, assim também como a sua equipe. Tá bom? Muito bem. E eu coloquei, então, no primeiro slide o seguinte: uma frase, né? Uma palavra dita por um educador cristão norte-americano muito conhecido, chamado Howard Hendricks. Howard Hendricks. Ele disse o seguinte: a eficiência de nosso ensino não se avalia com base naquilo que o professor faz, mas no que o aluno faz em decorrência de sua prática didática. Nós, às vezes, valorizamos muito o nosso ensino. E a gente parte sempre do ensino e se esquece que o que tem mais valor, na verdade, é a aprendizagem. Então, é mais importante, eu costumo dizer isso, às vezes as pessoas pensam que é uma forma redundante de falar, não é? Mas não é, não, tem profundidade aqui sim. O mais importante é que o aluno aprende do que o professor ensina, porque nem tudo que o professor ensina é aprendido pelo aluno, né? Aparentemente é um trocadilho, mas não. Nem tudo que o professor ensina é de fato aprendido pelo aluno. Então, o professor ele precisa sempre partir do que o aluno já sabe. Isso é extremamente importante, queria que vocês anotassem isso. Sempre que vocês começarem a ensinar, pensem nisso. Temos de partir do ponto em que o aluno já sabe, ou seja, dos conhecimentos prévios dos nossos alunos, das experiências dos nossos alunos. Então, para isso, é claro, é necessário que o professor antes faça uma avaliação diagnóstica, tratando do assunto em perspectiva e levantando algumas questões para perceber o quanto ou o quantum, não é, de conteúdo daquele assunto o aluno sabe, ok? Então, é necessário considerar o que o aluno sabe. O professor, às vezes, tem dificuldade de considerar o que o aluno sabe, porque valoriza somente os conhecimentos científicos. E se esquece que os conhecimentos assistemáticos, os conhecimentos que são tidos como do senso comum,
aqueles que são transmitidos de forma hereditária, de pais para filhos, esses conhecimentos são extremamente importantes e devem ser também valorizados. Então, vai tratar de um assunto, o ideal é partir daquilo que o aluno já sabe, já conhece, dos seus conhecimentos prévios, sempre valorizando o que o aluno sabe. Isso é importante, ok? Então, o fato singular mais importante que influencia realmente a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Quem disse isso foi o grande educador norte-americano David Ausubel. Então, meus irmãos, para que a aprendizagem de fato acontece, deverá haver, isso justifica aí o nosso tema, uma interação constante entre o professor e o aluno. Caso isso não aconteça, caso essa interação não aconteça, não haverá ensino. E a gente só considera que houve ensino quando houve também aprendizagem. Ok? Muito bem. Então, esse é o comentário dessa frase aqui, não é, que eu tomei como introdução do professor e educador americano Howard Hendricks. Muito bem. O primeiro passo, quando a gente fala sobre educação de adultos, sobre o ensino voltado especificamente para a classe de adultos, é saber quem são os adultos. Quem é o adulto? É muito importante o professor, independente da classe que ele ensina, conhecer os seus alunos. Mas conhecê-los mesmo, conhecê-los profundamente. E em relação aos adultos, o professor deve fazer uma pergunta: quem é o aluno adulto? Não é? Então, quais são as suas características, quais são as suas necessidades, os seus interesses, as suas expectativas, as suas frustrações, as suas potencialidades, as suas possibilidades? Quem é o adulto? Não é? Então, pensar como o adulto, o meu aluno adulto, age, reage, faz, refaz, cria, recria. Como o meu aluno adulto pensa, como o meu aluno adulto aprende, qual é a forma dele aprender. Será que o adulto aprende da mesma forma que as crianças aprendem? Que os adolescentes, os jovens aprendem? Claro que não, não é? Então, é necessário saber como o nosso aluno adulto aprende. Na pergunta aqui, quem é o aluno adulto, é importante saber que ele é aquela pessoa que já atingiu a maturidade, né? Aquela chamada idade vigorosa. É interessante notar também que os adultos eles já têm, isso é importante quando a gente começa a preparar o plano de aula para a classe de adultos. Precisamos notar que ele tem estabilidade em vários setores da vida. Estabilidade financeira, estabilidade familiar, estabilidade social. Eles se interessam muito por coisas mais concretas, não é? A expectativa dos adultos estão sempre nas coisas mais reais da vida, diferente dos adolescentes, dos jovens que são sonhadores, que têm outras expectativas. A gente, quando vai tratar com alunos adultos, precisa ter, assim, de uma forma bem clara na nossa mente, de que ele vai pensar em coisas reais, ele vai ter expectativas reais, em função da sua experiência, em função da sua maturidade, em função até do seu juízo. O adulto ajuiza as coisas de uma forma diferente, não é? Então, é necessário, meus irmãos, conhecer profundamente o modo como o aluno adulto se comporta, quem ele é. Isso é necessário se fazer uma pesquisa ampla nesse sentido. Eu estou dando apenas alguns dados aqui, ok? E também em relação à forma dele aprender.
As crianças, por exemplo, elas aprendem através, e principalmente através dos 5 sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? A visão, o tato, o paladar, a audição. Então, e os adultos aprendem de que forma? Aprendem também através dos 5 sentidos. Mas é claro que eles continuam aprendendo ao longo da vida e quando atingem a idade adulta, continuam aprendendo através dos 5 sentidos. Mas eles aprendem também através da memória, eles aprendem através da razão, do intelecto e principalmente, em função da maturidade e experiência, do juízo. Às vezes nós exigimos juízo, né? O que seria o juízo? Nós sempre olhamos as coisas como adultos, em função das nossas experiências, de cima para baixo, né? Do alto da nossa experiência, da nossa sabedoria, da nossa razão, do nosso juízo, e nós nos livramos do perigo com facilidade em função disso. Temos juízo. Os adolescentes, os jovens, às vezes nós cobramos o juízo deles e eles agem justamente sem juízo, porque não atingiram a idade vigorosa, a idade do juízo, não é? Muito bem. Então, tudo isso, meus irmãos, é necessário conhecermos sobre os adultos. De modo geral, eu quero que vocês anotem aí, eu vou falar assim de forma didática, né? É necessário se fazer uma sondagem sobre os nossos alunos, para conhecer melhor o aluno e, claro, o seu ambiente. A primeira coisa, deixa eu só interromper aqui um minutinho, vou pedir aqui a minha esposa para me auxiliar. Obrigado aí, tá? Eu acho que não deu certo por causa do computador, que eu não estou no computador, aí fica difícil para dividir a tela, né? Muito bem, então é necessário, meus irmãos, fazer uma sondagem para se conhecer o aluno, não é? O mais especificamente possível que o professor conseguir, ou seja, obter o máximo de dados possível a respeito do aluno, conhecer o aluno e o seu ambiente. Isso é chamado de sondagem. Aí você vai fazer a coleta de dados. Mediante a coleta de dados, você terá um diagnóstico. E esse diagnóstico é justamente o conhecimento da realidade. É necessário conhecer o aluno justamente para você ter noção da realidade dele. E, a partir daí, você vai poder elaborar uma estratégia de trabalho, uma estratégia de ensino. Ok? Então, é extremamente importante se conhecer o aluno. Então, nesse aspecto aqui, é necessário conhecer o aluno adulto. Quem é o aluno adulto? Ok? O mais profundamente possível. Tá certo? Muito bem, muito bem. Então, já conhecendo, então, o nosso aluno, vamos colocar aqui algumas características importantes. O aluno adulto precisa estar inserido no processo de ensino-aprendizagem. Todo ensino ele precisa ser ativo e toda aprendizagem não pode deixar de ser ativa, justamente porque ela somente se efetiva através do esforço pessoal do aprendiz. Ninguém aprende por outra pessoa. Então, para aprender de verdade, é necessário que o aluno entre imediatamente em ação e faça alguma coisa na prática. Significa que o seu aluno, na sala de aula, ele precisa executar alguma tarefa, ele precisa responder uma pergunta, é necessário que ele venha à frente e faça um comentário acerca do texto, que ele compartilhe alguma ideia, alguma experiência, alguns dos seus saberes, enfim, ele tem de entrar em ação para ele poder aprender. Ele não pode ficar do lado de fora, alienado ao processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que estar totalmente ativo. E o aluno adulto, uma das características é que ele gosta de estar ativo. Ele gosta de participar. Ele precisa, ele sente uma necessidade de participar ativamente do processo de sua própria aprendizagem. Então, o aluno precisa participar, porque ele possui, principalmente os alunos adultos, não é? Ele possui muitos conhecimentos, muitos saberes, muitas experiências que precisam ser compartilhadas, não é? Estamos falando de uma aprendizagem participativa,
colaborativa, cooperativa, que é a aprendizagem direcionada, voltada para os adultos. Então, ele tem necessidade, esse tipo de aluno, de se inserir num grupo como ator, como agente, como gerador de novos conhecimentos. Não é? O aluno adulto não pode ser um aluno passivo, um simples repetidor. Não, ele tem de ser ativo, criativo, participativo de modo geral. Né? É interessante isso porque, às vezes, nós estamos lecionando e nos valemos muito dos conhecimentos que nós temos, que nós adquirimos através das nossas pesquisas. Nós recorremos aos recursos da internet, hoje uma riqueza tremenda. Nós vamos aos dicionários, aos comentários bíblicos, às enciclopédias bíblicas, e enchemos a nossa cabeça, né, de tanto conhecimento, e quando chegamos na sala de aula no domingo, nós queremos despejar tudo que nós sabemos sobre a cabeça dos nossos alunos, de uma forma quase que automática. Ou seja, nós priorizamos e valorizamos muito os conhecimentos que nós trouxemos da nossa casa para a sala de aula. E nos esquecemos que o conhecimento que deve ser mais valorizado, os conteúdos mais valorizados, têm de ser os conteúdos gerados na própria sala de aula, nessa interação professor-aluno. Porque quando nós estamos ensinando, os nossos alunos, principalmente os adultos, estamos falando dos alunos adultos, eles estão pensando juntamente com o professor. Eles estão pensando. E eles estão desdobrando os nossos conhecimentos que nós estamos passando em novos conhecimentos. Então, o que acontece nessa interação é que, em função desses feedbacks oferecidos por nossos alunos o tempo todo, novos conhecimentos, novos conteúdos estão sendo gerados ali na hora. E esses conhecimentos, são conteúdos vivos e dinâmicos. É isso que faz com que os alunos eles não se evadam de nossas classes, de nossas escolas dominicais, quando o professor age dessa maneira, não é? Permitindo a participação ativa do aluno em sua classe. Então, o professor ele deve abrir espaço para que os alunos contem suas próprias experiências relacionadas aos aspectos principais da lição que ele está tratando. Isso é de extrema importância. O aluno adulto ele precisa, meus irmãos, é uma necessidade que ele tem de questionar, indagar, duvidar. Ele tem uma necessidade de desconstruir, sempre com a intenção de aprender a partir de uma situação problema, não é? Eu diria, de um conflito de ideias. Nós, professores, temos dificuldade de aceitar isso. O aluno, ele vai duvidar de mim? Claro que ele precisa duvidar, não é? Ele não vai duvidar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela possui os seus absolutos, não é? Mas ele tem todo o direito de conflitar suas ideias com as nossas ideias, de duvidar do que nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. E quando ele entra em conflito, é que ele começa, de fato, a aprender. Então, quando é que o aluno adulto começa a aprender? Quando ele começa a questionar, perguntar, inquirir, duvidar, desconfiar do que nós estamos dizendo, aí ele está ativo no processo, inserido no processo, e nesse momento, exatamente nesse momento, é que ele começa a aprender de verdade e aprender para não mais esquecer. Ok? Muito bem. Paulo Freire, ele colocou isso de uma maneira muito assim, enfática, não é? Quando ele comparou a educação antiga, tradicional, que ele denominou de educação bancária, com a educação moderna, que ele a chamou de educação problematizadora ou educação pelo conflito. E ele dizia, não é? Que antigamente, na educação tradicional, os professores apenas creditavam seus saberes à mente dos seus alunos, como se a mente dos alunos fosse uma página em branco, como se a mente dos alunos
fosse, na verdade, um recipiente. Paulo Freire até chamou de educação recipiendária, né? Ou seja, a mente do aluno era um banco de dados. O professor tinha total direito de acreditar o que ele quisesse ali, não é? O aluno, simplesmente, de forma passiva, tinha de receber tudo, todos os créditos de saberes, de conhecimentos do seu mestre. Paulo Freire disse, não pode ser assim. O aluno tem que ter o direito de conflitar as suas ideias com as ideias do seu mestre. Ele chamou de educação problematizadora. Ou seja, nós precisamos permitir que os alunos estabeleçam nas nossas salas de aula uma situação-problema. Não que o aluno seja problemático, mas é necessário se criar essa situação-problema justamente para que ele entre no processo, participe do processo e comece a aprender mesmo. Mas nós, professores, às vezes, pensamos assim, não, nossos alunos vão desconstruir o nosso conteúdo, o nosso conhecimento adquirido, não é com tanto sacrifício, mas se eles não tiverem, meus irmãos, a oportunidade de desconstruir para reconstruir esse conhecimento com a sua ajuda, eles não vão aprender de verdade. Ensinar dá muito trabalho, só que às vezes nós não queremos ter trabalho, na verdade. É diferente, não é? As pessoas pensam que ensinar é simplesmente despejar conhecimento sobre as cabeças dos nossos alunos. Mas não, é por isso que é trabalhoso. Você tem que pesquisar, você tem que se dedicar e você tem de ter coragem também para analisar todas as questões perante seus alunos. Ok? Então, significa, não vou aprofundar aqui essa questão da educação problematizadora, em razão do pouco tempo que temos, não é? Mas significa, meus irmãos, que o aluno ele precisa ser o ator, o agente, aquele que age, que reage, que cria, que recria, que pensa, né? Que pensa o tempo todo e tem o direito de pensar enquanto nós estamos expondo a nossa matéria. Muito bem. Então, simplificando aqui, principalmente para aqueles que estão anotando, né, ponto a ponto, o aluno não deve admitir receber o conhecimento pronto, acabado, definido do seu mestre. Ele necessita desconstruir para, de fato, aprender, né? O professor não pode levar para a sala de aula aqueles esquemas mentais rígidos, não é? Porque nós, nas nossas pesquisas, quando nós estamos em casa estudando, lendo vários livros, várias obras sobre aquele assunto, preparando a nossa aula, acaba que nós ficamos com um esquema mental muito rígido, muito rigoroso. Quando nós chegamos na sala, nós queremos despejar aquilo sobre o aluno. E é claro que o aluno ele terá dificuldades de aprender se nós agirmos assim. Então, alguns professores têm suas ideias tão perfeitamente organizadas que não há neles lugar para a imaginação criativa dos seus alunos. Não é? Se você tiver as suas ideias muito organizadas, perfeitamente organizadas, você não vai conseguir alcançar os seus alunos. As ideias desorganizadas do professor também geram prejuízo, principalmente na comunicação da aula. Não é? Mas ter as ideias rigorosamente esquematizadas, organizadas ao extremo, também dificulta e muito a assimilação por parte dos alunos. Um grande futurista, né? Futurólogo, estudante do futuro, chamado de Alvin Toffler. Vocês devem ter ouvido falar em Alvin Toffler. Eu gosto muito de uma palavra que ele disse, né, assim, olha, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Às vezes nós aprendemos de forma errada, não é verdade? Então nós precisamos ter a humildade para desaprender e reaprender, porque, na verdade,
o processo de ensino e aprendizagem é um processo, né? Um processo contínuo. Tá bom? Então, muito bem. Nós teríamos aqui umas imagens importantes para mostrar, se nós tivéssemos aí acesso aos slides, e visualizando fica tudo mais claro, não é? Mas vamos dar continuidade assim mesmo. Muito bem. Um outro ponto aqui importante. O aluno adulto, ele requer métodos flexíveis e variados. Ok? Isso é uma exigência do aluno. O conteúdo, meus irmãos, é extremamente importante, mas o professor precisa desenvolver as habilidades cognitivas dos seus alunos. Tem professores que só querem passar conteúdo. É claro, se o professor ele ensinar o aluno a pensar e pensar com autonomia, desenvolvendo as habilidades cognitivas dos alunos, os conteúdos eles vão emergir como efeito colateral, não é? Então, é melhor desenvolver as habilidades cognitivas dos alunos, ou seja, ensinar o aluno a pensar. Não ensinar o aluno o que pensar. Tem professores que querem ensinar o aluno o que eles devem pensar, não é? Mas o importante é ensinar, é exercitar o aluno no pensamento autônomo, ok? Não pensar pensamentos já pensados, mas pensar com autonomia. E, é claro, se valendo sempre de métodos flexíveis, métodos variados. O professor de adultos deve evitar as aulas essencialmente expositivas. Nós, professores, gostamos muito da técnica da exposição oral, não é? Por quê? Porque nós gostamos de falar. E, às vezes, falamos, como eu disse numa outra live, exageradamente, exacerbadamente. E a nossa fala, meus irmãos, se interpõe no processo de ensino-aprendizagem, às vezes como se fosse uma barreira à boa comunicação e ao ensino. Nós pensamos assim, bom, se eu falar bastante, também estarei ensinando muito. Ledo engano, a nossa fala, às vezes, atrapalha mais do que ajuda, não é? Então, nós devemos permitir que os nossos alunos também falem, cada qual por sua vez, para que eles possam, de fato, aprender. Ok? Então, o ideal não é usar o tempo todo numa aula a técnica preletiva, a técnica da exposição oral predileta de nós professores, principalmente nós professores de adultos, não é? Então, o que tem que fazer? Alternar a técnica da exposição oral, já que gostamos de falar bastante, com outras técnicas participativas, colaborativas, como dividir a turma em pequenos grupos, não é? Trabalhar com dinâmicas de grupo. Ontem eu exemplifiquei aqui algumas dinâmicas de grupo e quero dar o exemplo de outras, né, bastante dinâmicas, onde eu falei sobre o grupo de verbalização e o grupo de observação, não é? Muito importante isso. Estudo de casos, a tempestade cerebral, a pergunta circular. Eu gosto muito de utilizar como dinâmica de grupo a pergunta circular, porque aqueles alunos mais tímidos participam de forma ativa. Como funciona, professor? É simples. Você faz uma pergunta, não é? Envolvendo a ideia principal do assunto que você está ensinando, e essa pergunta terá de ser respondida por todos os alunos. O ideal é que você coloque os alunos de pé, não é? E façam um círculo, não é? E aí é claro que eles estão olhando um para o outro, e eles vão respondendo as perguntas, e você pode trabalhar com as duas técnicas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que é uma pergunta circular, é a pergunta que todos deverão responder, cada qual por sua vez, mas que você marque o tempo para que haja uma dinâmica bem grande, não é? E você estará trabalhando também com a tempestade cerebral, ou seja, o aluno não pode ter muito tempo para dar a resposta. E é claro que ele vai ser mais natural, ele vai ser mais criativo, mais participativo.
ok? Muito bem, você pode trabalhar com dinâmicas de grupo, com debates, com painéis, com seminários, com projetos pedagógicos, não é? Tá muito, hoje em dia se trabalha muito, não só nas classes infantis juvenis, mas na classe de adulto também. Eu disse que o adulto precisa fazer, precisa criar. Então, você pode trabalhar com projetos pedagógicos também, coisas bem práticas na sua classe, ok? Eu costumo dizer, meus irmãos, que o professor ele deve ser um animador de inteligências coletivas. Isso, o professor hoje em dia, ele não é mais aquele conteudista, ele é o orientador da aprendizagem, ele é o facilitador da aprendizagem, ele é um animador de inteligências coletivas, porque os nossos alunos são muito inteligentes, eles são muito capazes, são extraordinários e estão muito bem preparados, não é verdade? Então, nós precisamos lidar com isso hoje em dia. Então, o professor ele deve ser criterioso na hora de escolher o método e a técnica que ele vai utilizar na sua classe de adulto, ok? Então, cada situação específica vai requerer uma técnica apropriada. Eu estou falando sobre técnica, ou seja, técnicas, procedimentos de ensino, técnicas didáticas, e é bom agora estabelecer rapidamente uma diferença entre método e técnica. Os professores confundem muito. Muitos falam tudo é método, não é? Mas não, método é uma coisa e técnica é outra. O método é o caminho a ser percorrido rumo ao cumprimento de um determinado objetivo. E a técnica é o meio, é o modo que você vai se valer para poder cumprir cada etapa do método. Então, quando eu me refiro a método, eu estou me referindo, por exemplo, às etapas da aula. A aula possui um método em si mesma. O próprio planejamento, ele é também um método. Então, você tem, por exemplo, o momento inicial da aula, que alguns chamam de quebra-gelo, ou simplesmente a apresentação da aula. Você não chega como professor logo introduzindo a aula. Tem aquele momento, né, que você vai estabelecer um clima apropriado para a aula, vai conversar um pouco com os alunos, etc. E tal. Tem esse momento, essa etapa, que precisa ser vencida. Não é? É uma etapa do método. Depois tem a introdução, uma outra etapa. Depois o desenvolvimento da aula. Depois a conclusão da aula. Então, são várias etapas. E essas etapas, elas são interdependentes. Você não pode inverter cada etapa dessa. Você tem que seguir etapa por etapa, ok? Vencer cada etapa, cada barreira, cada obstáculo, ok? Então, isso é um método, é o caminho a ser percorrido. Muito bem, mas qual é a técnica, qual é o meio que você vai se utilizar, né, para vencer cada etapa nesse método? Por exemplo, na introdução, como é que você vai fazer a introdução? Bom, a introdução, eu vou me valer de um texto para reflexão. Isso é uma técnica. E no desenvolvimento, eu vou usar o data show para apresentar a aula ponto a ponto. Eu vou exibir um filmezinho, um videozinho de 2, 3 minutos, umas figuras ali, etc. e tal, umas imagens. Pois bem, você está se valendo de uma outra técnica didática. No caso do data show é interessante, porque ao mesmo tempo que é um recurso didático, também é uma técnica didática, um procedimento de ensino. Como é que vai ser, então, na etapa do método chamado conclusão? Bom, na conclusão, eu vou promover um grande debate. O debate é uma outra técnica didática. Então, eu sei que estou explicando assim muito rápido, não é? Mas não confunda jamais método com técnica, tá bom? Então, eu vou utilizar agora o tempo todo a palavra técnica e não método, tá bom? Muito bem. Então, o professor, na hora de escolher a sua técnica, ele deve visar sempre a sua classe. Como é que é a sua classe? Cada situação específica, não é? Requer uma técnica apropriada. Então, para escolher uma técnica, você deve pensar nas vantagens, nas desvantagens dessas técnicas, porque de acordo com
determinada situação, essa técnica pode ser até prejudicial, não é? Então, por exemplo, para escolher a técnica apropriada para a sua turma, você tem que verificar o seguinte, olha. Primeiro, qual é o propósito? Tem professores que escolhem técnicas sofisticadas. Hoje em dia existem as técnicas digitais, as tecnologias digitais, escolhe uma técnica bem avançada, bem sofisticada, só que ele se esquece que tem que ter um propósito. A técnica escolhida tem que ser de acordo com os objetivos da aula. Não pode simplesmente escolher uma técnica porque ela é sofisticada. Não, de modo nenhum. Então, é de acordo com o propósito, de acordo com a habilidade do professor para lidar com essa técnica, de acordo com as habilidades do próprio aluno, porque, de repente, o aluno não tem habilidade para você trabalhar com essa técnica específica. Não é? Essa técnica que você escolheu. O tamanho do grupo também deve ser verificado. O tempo que você tem disponível para se valer dessa técnica. Às vezes você não tem tempo disponível e você vai levar a aula todinha utilizando a mesma técnica. Então, isso não é legal. E eu costumo dizer o seguinte, que a pior técnica, às vezes, né, me perguntam muito, porque em função dessa minha dedicação à parte didática, professor, qual é a melhor técnica? Não existe nem melhor nem pior técnica. Existe, na verdade, a técnica adequada, de acordo com esses itens que eu coloquei aqui e vários outros itens também, não é? Eu costumo dizer que a pior técnica é aquela que você se utiliza sempre dela. Sempre a mesma técnica. Não, você tem que variar as técnicas didáticas, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, então, partir para um outro ponto aqui. Uma outra característica, não é? De como ensinar na classe de adultos. O aluno adulto também precisa de novidades. Isso aqui parece ser simples, não é? E é porque a gente pensa que as novidades, a criatividade, excitar os alunos, a curiosidade, é coisa somente das classes infantis, dos adolescentes, dos jovens. Não. O adulto também precisa de novidades. O adulto ele quer cultivar sempre o seu senso de novidade. Então, o professor precisa criar um ambiente constante, meus irmãos. Isso é importante. De expectativa do novo, da novidade, do atraente, da curiosidade. Eu coloquei aqui uma palavra, não dá para visualizar, não é? Nós poderíamos visualizar se tivéssemos aqui o slide, mas vocês podem anotar aí uma palavra de Paulo Freire também. Ele disse o seguinte, olha, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, ele está se referindo à busca de conhecimento, né? Não aprendo e nem ensino. Então, a curiosidade. Os nossos alunos adultos são muito curiosos e estão ansiando por serem criativos, por demonstrarem a sua criatividade. E, às vezes, a gente não permite isso, não é verdade? Então, olha, o professor deve cultivar sempre o senso de novidade, deve criar um ambiente constante de expectativa do novo, do atraente, da curiosidade. Deve despertar a imaginação criativa dos seus alunos adultos, porque, na verdade, eles perderam essa imaginação, o poder da imaginação criativa. Diferente das crianças, né? As crianças são imaginativas, elas são criativas, são inventivas. Quando nós pedimos para as crianças contar uma história, elas nos contam histórias mirabolantes, muito interessantes, não é? Inventam as histórias. Mas nós, infelizmente, quando nos tornamos adultos, nós vamos perdendo esse poder de imaginar, de sonhar, de criar. E é isso que o professor não deve deixar que se perca, não é? Nos seus alunos adultos. Ok?
Então, olha, despertar a imaginação criativa. O aluno, o adulto, ele quer se livrar desse tédio, dessa monotonia das aulas expositivas, o tempo todo expositivo. Ele deseja entrar em atividade e demonstrar que também ele é habilidoso e criativo. O nosso aluno adulto, ele quer fazer isso, mas nós, professores, não permitimos. Nos valemos o tempo todo da técnica da exposição oral e falamos o tempo inteiro. E não permitimos que os nossos alunos participem de forma ativa e que sejam criativos, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que a arte de ensinar a aprender consiste em formar fábricas e não armazéns. Fábrica e não armazéns. O armazém serve para quê? Para armazenar, para guardar, para depositar. E as fábricas não. As fábricas, elas criam, elas fazem, elas inventam. E é isso que precisamos, é dessa maneira que precisamos agir com os nossos alunos nas nossas classes. Ok? Então, o professor que é criativo, o que ele deve fazer? Olha, eu vou colocar aqui para vocês em forma de ponto para vocês anotarem, tá certo? Isso que eu vou colocar aqui é fruto de experiência, tá? Uma parte é em função das minhas pesquisas, né? De quase 30 anos aí envolvido com a didática, mas muita coisa é em função de experiência também. Ok? Olha, anotem aí. O professor criativo, ele deve procurar, primeiro, obter experiências. Experiências. Você pode encher a sua cabeça de teoria didática, pedagógica, estudar bastante psicopedagogia, psicologia da educação, conhecer todas essas coisas que são extremamente importantes, mas obter experiências, contar experiências. Trabalhar com outros professores. Meus irmãos, é extremamente necessário isso. Você não pode se isolar no seu trabalho. Você deve compartilhar o seu trabalho e compartilhar do trabalho dos seus amigos, dos seus colegas professores. Por isso que eu gosto muito da classe de professores. Mas não aquela classe que a gente costuma ver, não é? Um professor que é super especialista e que ensina a outros professores. Não, aquela classe em que todos têm a oportunidade de compartilharem o que pesquisaram, o que aprenderam, não é? Todos terão tudo de todos. Olha só, é claro que numa classe de professores em que todos aprendem, todos ensinam, todos compartilham todos os seus saberes, imaginem quando eles forem para suas classes. As classes, as aulas serão riquíssimas, riquíssimas. Então, olha, trabalhar com outros professores, ler muitos livros sobre pedagogia, não é? Na área de formação de professores, principalmente, sobre didática aplicada ao ensino religioso, não é? Nós temos muitos autores no meio evangélico, então, ler muito. Arrumar tempo para sonhar. Nós, professores cristãos, né? Às vezes não sabemos esboçar um sorriso para os nossos alunos, não lidamos bem com a parte do humor, não sabemos lidar com o humor. Né? Então, precisamos ser bem-humorados, divertidos. Isso é importante, meus irmãos. Tem professores que são carrancudos, sisudos, não conseguem sorrir para os seus alunos. E é importante, então, arrumar esse tempo para você sonhar, para ser criativo, imaginativo. E brincar, isso mesmo. Saber tem tudo a ver com sabor. Sabor. O salmista Davi disse assim, olha, recrear-me-ei em tuas palavras. Sabe o que significa? Quando você vai olhar no original, você vai ler lá, olha, recrear-se significa exatamente se divertir, ou seja, saber e sabor. Então, os alunos precisam ter
essa noção de que eles estão aprendendo a palavra de Deus e estão ali se divertindo, ou seja, sentindo muito prazer em aprender a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Então, o professor criativo deve procurar obter experiências, trabalhar com outros professores, ler muito, arrumar tempo para sonhar e brincar. Isso, brincar mesmo, não é? As pessoas, eu sei que estranham um pouquinho, né? Essa coisa de eu falar sobre brincar no sentido do divertimento, de tornar a aula saborosa, interessante, não é? Muito bem, vamos continuar então. Vou só beber uma água aqui, não é? Não sei, o pastor André, que está me ouvindo, né? Eu soube também que o pastor Caramuru está entre nós, está conosco participando. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o pastor Caramuru, há tantos anos que ele está lidando aí na área do ensino, contribuindo tanto com a escola bíblica dominical, não é verdade? E com o ensino na igreja. Então, eu quero mandar aqui o meu abraço afetuoso para o pastor Caramuru. Então, se o pastor André quiser também fazer algumas perguntas, porque eu não consigo enxergar aqui a participação dos alunos na live, no chat, né? Tem alguma pergunta aí que queiram me fazer nesse momento? Para a gente poder fazer uma interação? Pastor Caramuru está na escuta aí. Eu quero agradecer, pastor Túlio, pelas palavras. Nós aqui estamos honrados de ouvir o irmão. E eu, de minha parte aqui, eu só estou aprendendo, mas ninguém fez pergunta para o senhor porque o pastor André mutou todo mundo. Ah, ok. Tudo bem, tranquilo então, não tem problema. Mas se quiserem fazer perguntas, podem me interromper, tá bom? Que eu gosto de interagir com os alunos. A irmã Elisângela. Senão eu fico falando aqui o tempo inteiro, né? A irmã Elisângela quer fazer uma pergunta. Caramuru, que prazer. Olha, quantos anos, não é? É verdade. Quantos anos nós lidamos desde aquele período da CPAD. É verdade, pastor Marcos. Desde aquele período. E o irmão continua aí firme e forte na área da educação cristã. É muito prazeroso, não é, pastor? É muito prazeroso, pastor. E o senhor também, né? O senhor também aí continua na luta. É verdade. Com muito prazer, muita alegria mesmo de ensinar a palavra de Deus e principalmente preparar professores aí em todo o Brasil para que ensinem da melhor maneira possível a palavra de Deus. Então, o aluno adulto, ele precisa também ser incentivado. Parece que tem uma pergunta, viu, pastor? Parece que tem uma pergunta. Então pode fazer aí, antes que eu continue. A irmã Elisângela Rocha. Sim. Eu não queria fazer uma pergunta. Paz do Senhor para todos, é uma alegria muito grande. Mas eu queria fazer um comentário que eu acho que é pertinente, porque aqui eu estou vendo que tem não só professores, mas tem muitos pastores. Professora de economia, administração, de geografia, de história e da metade da minha educação que é EBD. Só que tem uma coisa, como professora de história, eu busco algumas metodologias, né? Porque não dá para mostrar meus bebês que estão aqui, ó. Vocês estão vendo meus bebês, né? Deve ter aqui uns 300, 400 bebês aqui. Eu tenho uma infinidade, eu fiz uma coleção grande, principalmente de material de escola dominical, fiz curso. Só que tem uma coisa, existe uma barreira muito grande que o professor de EBD sofre. Eu estou notando algumas coisas que o pastor tá ponderando aí, que é o seguinte, a gente às vezes tenta inovar, e eu sou assim, eu sou muito palhaça em sala de aula, tá? Principalmente por ter a minha formação de historiadora. Então, eu me visto em sala de aula, é uma coisa dantesca, mas eu me visto de Cleópatra, essas coisas todas, de rainha, quando eu vou dar aula de Idade Média, e etc. Só que, às vezes, eu tento levar essa metodologia para dentro de sala de aula. Eu trabalho com adultos, eu sou assembleiana,
há 37 anos, eu tenho 46 anos, então... Aí, o que acontece? Já aconteceu, assim, não foi uma vez, não. Foram N vezes de eu ter mudado a metodologia da EBD no sentido seguinte, transformar um pouquinho mais atrativo, lidar com jovens, mais com adultos há muito tempo. Então, tentar fazer uma coisa, eu uso muito exemplo, eu uso muito a prática. Eu pego uma coisa do passado e faço link com o presente. Então, eu uso um exemplo, eu uso uma brincadeira. E o que acontece? Eu vou ser honesta para o senhor, eu peço desculpas pela palavra, mas às vezes eu sou massacrada por conta disso. Quando eu faço, principalmente o meu sorrir na escola dominical. É uma coisa muito estranha. Você, assim, quando você tenta inovar... Eu tive um pastor uma vez que ele nem chegou para mim para falar, ele pediu o superintendente da escola dominical lá para poder me podar, porque eu tinha uma revista, eu pedi para fazer um cavalete, peguei o texto, transformei o texto em tópicos, coloquei desenho, eu fiz um monte de coisa, e ele falou que eu estava atraindo a atenção da igreja, estava atrapalhando a escola dominical. Então, aquilo... É muito estranho isso, porque a gente tenta, a gente busca, mas assim, não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu comigo. Eu não sei se isso acontece com os irmãos. Senhor? Então, a irmã vai fazer a pergunta ainda ou é um comentário, né? É um comentário, não é? Irmã Rosângela, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Seu desculpa, não soa como pergunta, mas é como comentário, porque eu estou anotando tudo isso que o senhor está falando. Foi muito boa a sua colocação. Olha, a irmã não é a única. A irmã não está sozinha. Eu já passei por isso e os colegas também que estão nos ouvindo, por certo, já passaram por essa experiência, não é? A educação, ela é um processo, ela é processual, não é? É um contínuo, não tem jeito, tem que ser aos poucos, tudo é aos poucos. Eu tive muitas dificuldades para colocar no currículo de escola dominical todos esses avanços, né? Muitos ainda criticam, né? E dizem assim, não, mas está muito antiquado e tem muita coisa para evoluir, porque não sabem, na verdade, o quanto eu sofri ao longo de muitos anos ali na Casa Publicadora para poder implantar o que já existe. E na época, num passado mais distante, né? Na época da professora Albertina Malafaia, querida irmã Albertina Malafaia, do pastor Antônio Gilberto, que trabalharam com o currículo de escola dominical também, antes de mim, eles também sofreram, e sofreram muito. Eu viajei com o pastor Antônio Gilberto pelo Brasil inteiro, pelo interior, não é? Rincões distantes, cidades ribeirinhas, com muitas dificuldades, lugares em que a gente não podia sequer trabalhar com o retroprojetor, porque quando a gente ligava o retroprojetor, o pastor mandava desligar dizendo que era um cinema, não é? O pastor Antônio Gilberto, uma vez, ele me contou que ele foi quase excluído, né, da convenção geral, pediram a exclusão dele da convenção em função do que ele chamava de inovação, não é? Então, a gente sofre esses problemas mesmo, né? E a gente precisa enfrentar, porque é uma dificuldade muito grande de entender que nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus nesse tempo que estamos vivendo. Nós não fomos chamados há 30, 40, 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Não, nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus da melhor maneira possível, nos valendo de todos os recursos, todas as técnicas que estiverem à nossa disposição, nesse momento, nesse tempo que se chama hoje. E tem de ser assim. Mas é claro que alguns pastores, em função da falta de visão educacional, eles não conseguem compreender. Então, é um problema que a irmã enfrenta, não é? Muito obrigado pelo seu comentário, e que muitas pessoas, muitos professores, enfrentam também. Mas educação é assim mesmo, a gente vai aos poucos, através de um processo lento, mas contínuo, a gente vai colocando as coisas
e, graças a Deus, a coisa tem evoluído bastante. Tá bom? Tá respondido aí? Então, nós vamos dar continuidade, ok? Amém. Então, o professor adulto, ele precisa, meus irmãos, ser incentivado. O professor precisa despertar o interesse e a motivação dos alunos e descobrir onde está o foco de interesse. Onde está o foco de interesse? Às vezes, nós estamos ensinando a palavra de Deus e percebemos que há alunos que estão com o interesse em outro foco. Ou seja, eles querem perguntar outras coisas, eles querem entrar em outros assuntos, eles começam a fazer vários links, não é? Por quê? Porque enquanto nós estamos ensinando, eles estão pensando e estão, na verdade, desmembrando o nosso pensamento em novos pensamentos, desmembrando o conteúdo que nós acabamos de ensinar em novos conteúdos, conteúdos riquíssimos, novíssimos, não é? E o que a gente vai fazer? Interrompê-los bruscamente e dizer assim, olha, para com esse assunto aí, nós não estamos ensinando isso agora, preste atenção aqui. Não, porque o aluno não pode perder o interesse, ele está interessado. Só que o aluno, ele tem as suas necessidades, as suas expectativas, não é? Ele tem a necessidade naquele momento, às vezes uma necessidade premente de entender alguma coisa que ele precisa para a sua vida real. Então, a gente não vai se ater apenas aos programas, aos conteúdos que estão pré-determinados pelo currículo. Não, nós temos que atender às necessidades e expectativas dos nossos alunos, que estão ali diante de nós. Isso é educação, isso é educação cristã, nós estamos lidando com pessoas. Isso precisa ser entendido, não é? Então, despertar o interesse e a motivação dos alunos, descobrir onde está o foco de interesse deles. E você vai partir do foco de interesse deles e, com muita sabedoria e técnica, você vai caminhando com eles, estabelecendo elos de ligação, pontes, até que você consiga trazê-los do foco de interesse deles para o foco de interesse da lição. Ok? Isso com muito vagar, com muito cuidado. Porque se nós interrompermos os nossos alunos abruptamente, e às vezes alguns professores o fazem até com certa ignorância, meus irmãos, eles vão perder o interesse. Sem interesse, o aluno não aprende. Qualquer aluno. Inclusive o aluno adulto, sem interesse, o aluno não tem condições de aprender. Ninguém aprende se não estiver interessado. Não é? Então, como eu disse ontem em outra live, tecnicamente, nenhum professor tem condição, tem o poder de motivar o seu aluno. Porque o aluno estará motivado ou não. A motivação é um estado. O que o professor pode fazer é, através de técnicas de incentivação, despertar o interesse e a motivação dos seus alunos. Esse é o nosso papel. Despertar o interesse e a motivação a partir de incentivos. Ok? Claro que isso aqui daria uma outra live, né? Só falando sobre técnicas de incentivação. Então, tudo que nós aprendemos até hoje na vida, nós só aprendemos porque decidimos aprender, porque tivemos interesse, houve uma vontade muito grande de aprender, por isso aprendemos. Estávamos interessados. Tem um provérbio que diz que você pode levar o cavalo até o ribeiro de águas, mas fazê-lo beber é impossível. O cavalo só vai beber se ele quiser. Com a educação é a mesma coisa. O aluno só vai aprender se ele estiver interessado. Se ele perder o interesse, acabou. Ele não aprende mais. Então, o professor, ele deve contar histórias interessantes, ilustrações curiosas, trazer para a sala notícias, né? Notícias de última hora, notícias que estão acontecendo ali naquele momento, né? E fazer as devidas aplicações, como a irmã professora de história citou aqui, não é? Todas as histórias que são narradas, que são contadas do Antigo Testamento,
todos os princípios bíblicos, teológicos, atinentes ao assunto que estamos tratando, devem ser, sim, aplicados, contextualizados, trazidos para a realidade, para a vida cotidiana dos nossos alunos, para que esse conhecimento faça sentido para eles. É a chamada aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? É quando o aluno percebe que aquilo que ele está aprendendo faz sentido para a vida deles. Isso é extremamente importante. Ok? Então, eu notei aqui alguns elementos que são incentivadores, tá, para vocês trabalharem. Quem sabe, numa outra live, a gente pode falar sobre técnicas de incentivação. Esse assunto é muito, muito legal, muito importante mesmo. Vocês vão gostar, ok? Mas eu quero aqui citar pelo menos alguns elementos incentivadores para o professor despertar a motivação dos seus alunos. Olha, o material didático é um elemento incentivador. O que você leva para a sala de aula em termos de materiais, de recursos didáticos? Ou você simplesmente fala, se vale da preleção apenas? O que você leva para a sala de aula? Ah, não, professor, eu não levo muita coisa não, porque são adultos, não é? Olha, professores, se vocês pensam assim, vocês estão enganados. Eu disse, né, anteriormente, vocês devem se lembrar, que os adultos permanecem aprendendo, mesmo na maturidade, através dos 5 sentidos. As crianças efetivamente aprendem através dos 5 sentidos, né? Depois que chega a memória, chega a parte intelectual mais complexa, né? Consegue abstrair conceitos complicados, intrincados, mas é claro que aprendem inicialmente através dos 5 sentidos. Mas os adultos também, eles permanecem aprendendo através dos 5 sentidos. Numa escala menor, mas permanecem aprendendo. Ou seja, os alunos precisam ver, ouvir, sentir o gosto, sentir o cheiro. Precisam tocar para aprender. Tá bom? Muito bem. Então, material didático, reálias, modelos, simulacros, visuais, fotografias, né? Gráficos, infográficos. Enfim, existe uma infinidade de recursos didáticos, de materiais didáticos que são elementos incentivadores, mesmo na classe de adultos. Ok? Devem ser utilizados. O desejo de conhecer. Desejo de conhecer. Então, o professor deve despertar nos alunos o desejo de conhecer através do estímulo. Estimular o desejo de conhecer. Desafiá-los. Estabelecer situações, problemas para eles apresentarem as possíveis hipóteses de soluções. E é claro que, em relação ao ensino da Bíblia e da teologia, nós temos muitos assuntos complicados, difíceis, né? Intrincados, em que a gente pode criar uma situação, problema, e ajudá-los a resolver esse problema. E aí é claro que eles estão ativos, estão trabalhando, estão labutando, sempre com o interesse de aprender a palavra de Deus, para jamais se esquecerem. Porque se eles ficarem só ouvindo o professor falar o tempo todo, parece que as coisas entram por um ouvido e saem por outro, não é verdade? As coisas não se processam bem. Mas quando ele faz, ele entra em ação, aí sim, aí ele começa a aprender mesmo e aí o aprendizado, de fato, fica, permanece. Então, material didático é um excelente elemento incentivador. O estímulo ao desejo de conhecer. O professor deve provocar os seus alunos, principalmente os adultos. Não é? Olha, evocar. Evocar é provocar, ou seja, colocar o aluno de frente para você e desafiá-lo. É isso que precisamos fazer. Não é? Então, olha, o modo de ser do professor também é um elemento incentivador. A professora citou aqui algumas características dela como professora, não é? Por exemplo,
o entusiasmo. O professor ele deve ser, por natureza, entusiasmado. Vocês sabiam que a palavra entusiasmado, não é? Remotamente falando, né? Etimologicamente falando, mas de forma mais remota, já significou aquele que está inspirado por Deus. Então, a pessoa entusiasmada é uma pessoa que está inspirada por Deus. Então, o professor ele tem de ser entusiasmado. Então, como elemento incentivador, o modo de ser do professor. O professor é entusiasmado, ele tem simpatia, ele é simpático, mas também a empatia também, não é? O modo de ser do professor. Não é aquele professor que se preocupa somente em transmitir conteúdos bíblicos, teológicos, não importa, mas é aquele professor que se preocupa com seus alunos, com seus problemas, com as suas necessidades. É aquele que é empático, ou seja, se coloca no lugar do seu aluno para sentir o que ele está sentindo. O aluno percebe isso. Ele percebe se ele está sendo visto, reconhecido, valorizado. Ele percebe. Por isso que alguns professores não têm seus alunos o tempo todo, porque eles não agem como professores educadores. Ok? Muito bem. E é claro que também atividades, muitas tarefas, e é claro que a aprovação social. O que é aprovação social? São os elogios. Todos nós gostamos de elogios, né? Então, se o aluno participa de um trabalho em grupo, se ele pergunta, se ele responde, se ele está ativo, então ele merece alguns elogios. E os elogios também servem como incentivo, né? Existe também o que eu chamo em didática de êxito inicial. Quando você começa a trabalhar um determinado assunto, uma lição, e você percebe que o aluno está tendo dificuldade porque o assunto é denso, é difícil, complicado, né? Em relação a uma determinada corrente da teologia, de interpretação da Bíblia, enfim, é complicado o assunto. Tem assuntos complicados, não é verdade? O que você faz? Você incentiva o aluno através do êxito inicial. Ou seja, você facilita as coisas para o aluno, de todas as maneiras, para que ele possa ter uma compreensão rápida daquele assunto. E aí, ele percebendo que está aprendendo com facilidade, ele se sente incentivado e ele se mostra interessado por aquele assunto. Ok? Chama-se êxito inicial. É um fator incentivador. Mas também tem o insucesso inicial. O insucesso inicial é uma outra técnica de incentivação. Quando você percebe que o aluno está desinteressado, que de repente está achando aquele assunto muito fácil. Ao contrário, não é? Não, professor, isso é muito fácil, eu já conheço esse assunto. Escatologia, eu domino essa área. Aí você cria uma dificuldade. Você cria um insucesso logo no início da aula. Você dificulta. Quando você dificulta, o que acontece? O aluno começa a se interessar justamente porque ele sentiu dificuldade. Então, são várias técnicas, meus irmãos, de incentivação para manter o aluno incentivado no estudo da palavra de Deus, porque o aluno adulto precisa também ser incentivado. Outro ponto, então. O aluno precisa ser compreendido, respeitado e valorizado. Deve haver sempre, meus irmãos, um respeito mútuo na sala de aula. Emerson, um grande filósofo e poeta norte-americano, ele disse o seguinte, que o segredo da educação consiste em respeitar o aluno. O aluno, principalmente adulto, ele gosta de ser valorizado, de ser respeitado, de ser compreendido. Quando é que o professor desrespeita o aluno? Quando é que não há o respeito mútuo na sala de aula? Não é? Porque o respeito tem de ser mútuo. Nós exigimos muito que os nossos alunos nos respeitem, mas às vezes nós o desrespeitamos. Quando isso acontece? Quando nós não valorizamos o conhecimento que os nossos alunos detêm. Eles se sentem desrespeitados.
O aluno quer colocar alguma coisa do que ele sabe, não é? Como a professora agora de História colocou a sua experiência na sua prática docente, todos nós ouvimos a experiência da professora. O aluno, às vezes, quer colocar alguma coisa e nós não permitimos. Ou seja, temos de valorizar o conhecimento que o aluno também detém sobre o assunto que estamos tratando. Ok? Quando nós fazemos isso, independente se o que ele está falando é alguma coisa, é um conteúdo organizado cientificamente, sistematizado, ou faz parte do senso comum, é uma história que ele está contando, é a sua experiência que ele está contando, não importa. É conhecimento e deve ser valorizado. Quando o aluno percebe que o professor respeita e valoriza o que ele sabe, aí sim, meus irmãos, aí ele se sente compreendido, respeitado, valorizado, e aí você tem um aluno o tempo todo lhe apoiando, participando, presente, enfim. Então, quando é que o professor demonstra respeito pelo seu aluno? Quando valoriza o que ele sabe, permitindo a troca de saberes, de experiências, mediante o diálogo, né? O diálogo é extremamente importante, meus irmãos, principalmente para quem ensina para adultos. Quero citar novamente aqui uma palavra do educador Paulo Freire, que disse: o diálogo é, antes de tudo, uma atitude de amor, de humildade e de respeito pelo outro. Então, o professor, o educador, ele deve entender que todos, independente de qualquer coisa, deve ter a condição de fazer, de refazer, de criar, de recriar. Isso é extremamente importante. É interessante isso aqui, porque nos primórdios da igreja cristã, não havia templos, né, como nós temos hoje. Então, o que acontecia? Os irmãos, eles se reuniam uns nas casas dos outros para poder orar, comungar, ler e estudar a Bíblia, a palavra de Deus daquela época, não é? E aí é claro que os irmãos mais experientes na fé ensinavam aos neófitos na fé, aos novos convertidos, basicamente de forma expositiva, em tom de conversa, em tom de diálogo, não é? O ensino era totalmente expositivo, eram as famosas homilias. Vejam só que coisa interessante. Não se tinha, naquela época, e até pelo menos até o VI século, a noção de pregador de púlpito, de retórica, oratória, eloquência, nada disso. Por quê? O ensino ele era expositivo, ele era didático e se respeitava o outro, se valorizava o outro. E é isso que nós temos de fazer na nossa sala de aula. Quando nós damos a oportunidade aos nossos alunos de participarem das nossas aulas, nós estamos promovendo o respeito, o valor, a compreensão. Ok? E o adulto, ele gosta disso. O adulto aprende também o que tem significado, não é? É claro que quando nós estamos ensinando para crianças, adolescentes e jovens, a gente, às vezes, não se preocupa muito com aquilo que é essencialmente significativo, mas para o adulto, não. Ele só aprende de verdade aquilo que faz sentido. Se uma coisa não faz sentido, ele não aprende. Ok? Isso aqui é extremamente importante. É o que eu já citei aqui, né? A aprendizagem significativa é uma teoria educacional de David Ausubel. David Ausubel dizia o seguinte, que nós aprendemos determinada coisa, não é? Num dado momento, e depois nós estamos num outro momento com outro professor. Estamos ouvindo aquele professor ensinar. E aí a gente percebe que o que ele está ensinando, que é novo, passa a ter significado para nós. Por quê? Porque esse conhecimento novo, ele vai buscar automaticamente o conhecimento que nós recebemos anteriormente. E esse conhecimento novo se ancora ao conhecimento antigo
E olha assim, o movimento do meu braço aqui, olha, ele busca e traz à tona, se ancora, né? David Aldo chamou esse movimento de movimento subsursor. O conhecimento novo busca o anteriormente recebido e traz, olha, numa âncora, ok? É quando o aluno diz assim, já sei, agora eu entendi. Ou seja, aquele conhecimento que era novo passou a fazer sentido para ele. Você já experimentou isso? Isso significa aprendizagem significativa. E nós, adultos, só aprendemos de verdade quando o conhecimento faz sentido para nós. Ok? Então, isso é importante. O adulto aprende aquilo que tem significado, ou seja, que faz sentido para a vida dele. Tá certo? Muito bem. Então, é necessário que o professor sempre aproxime o objeto da aprendizagem o máximo possível da realidade dos alunos. Ou seja, todo conhecimento deve ser contextualizado, aplicado à realidade de vida dos nossos alunos. Ok? Muito bem, muita coisa, né, para falar, para explicar e tal. Vamos seguir, então. Já estamos nos encaminhando para o desfecho. Pastor, se tiver alguma pergunta agora, o senhor pode fazer, porque eu já estou me preparando para os pontos finais. Pastor André. Pastor, no finalzinho a gente abre para uma ou duas. Certo, pastor? Né? Tem algum tempo determinado para a live? Os autores têm falado, o senhor fala tempo assim, por palestra? Sim. Não, o senhor pode terminar tranquilo. Ok, tá bom. Então, fico à vontade. Muito bem. Então, o aluno adulto precisa sentir-se parte de um grupo. Isso é importante, não é? É uma característica bem diferente do ensino aplicado para crianças, adolescentes ou jovens. O adulto ele tem essa necessidade de ser parte de um grupo. Tem o irmão Brivaldo aí que o celular dele vai descarregar e ele queria fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Pastor André, dá a palavra aí para o irmão Brivaldo. Aberto. A paz do Senhor. Pastor Marcos. Pastor Marcos, é porque o meu celular ele vai descarregar e eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou que o professor ele deve permitir que seu ensino ele seja conflitado pelo aluno. Certo. Mas quando o aluno, a pergunta é, mas quando o aluno ele não quer conflitar na classe, mas ele quer polemizar, qual é a atitude do professor? Entendi. Aí é um outro problema, viu? Esse aluno é um aluno indisciplinado. E nós temos esse tipo de aluno na escola dominical, infelizmente, não é? É aquele aluno que ele faz perguntas capciosas para pegar o professor pelo pé. Ele, na verdade, ele sabe da resposta, mas ele quer testar o seu mestre, infelizmente, ou colocá-lo numa situação difícil. Esse não é o aluno que estabelece uma situação-problema, mas é o aluno problemático. É diferente, não é? Eu estou falando daquele aluno que estabelece uma situação-problema. Na verdade, ele cria uma situação porque ele tem dúvidas. E, geralmente, as dúvidas que outras pessoas, outros alunos também têm, não é? Esse aluno nos ajuda muito. Não é um aluno que nos atrapalhe, que a gente tenha que ter medo ou algum tipo de temor dele. Não, de jeito nenhum. Esse aluno nos ajuda. Tá? Então, nós temos que diferenciar o aluno problemático, indisciplinado, não é? Do aluno que estabelece uma situação problema
uma situação de conflito porque ele quer aprender mais. O seu interesse é em aprender o máximo possível, né? E esclarecer todas as dúvidas. E, geralmente, essas dúvidas são as dúvidas da maioria, mas só ele se manifestou porque ele tem coragem, não é? E ele quer, de fato, aprender. Esse aluno é muito bom. Nós temos esse tipo de aluno na nossa sala de aula. Não problemático. Ok? Ok? Respondi aí? Ele está mudo. Oi? Ele está mudo. Travou Mas o senhor... Mas será que ele me ouviu? Ouviu. Ele ouviu. Ah, tá aqui. Obrigado, pastor Marcos. Tudo bem. Ok. Muito bem, meus irmãos. Então, o aluno ele é atraído quando ele se sente parte do grupo. A educação e o ensino, meus irmãos, são fenômenos de interação psicológica e comunicação social. O professor deve ter como característica a comunicabilidade, não é? A educação e o ensino são fenômenos de interação psicológica e social. A gente precisa entender isso. Como é que nós vamos comunicar a palavra de Deus se nós formos fechados, carrancudos, sisudos, assumirmos aquela atitude professoral, né? Meus irmãos, nós vamos agora abrir a nossa revista na página de número 6. A página de número 6. Eu estou tentando aqui imitar, meus irmãos, aquele professor, né, que tem aquela atitude professoral. Não, hoje em dia não dá para ensinar mais assim. O professor é o facilitador da aprendizagem, é o orientador da aprendizagem. Ok? Isso é muito importante. Então, o professor de temperamento egocêntrico, fechado, incapaz de manter contatos sociais, com certo entusiasmo, ele não está talhado para as funções do magistério cristão. Não está talhado. Ok? Por quê? Porque o aluno adulto ele quer se sentir parte integrante de um grupo. Às vezes, nós imaginamos, de uma forma tendenciosa, que os alunos da classe de adultos só precisam de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, não é? Para entrarem de imediato e prontamente na obra do Senhor. Nós imaginamos, não, nós vamos passar conteúdo bíblico, teológico, não. Mas, meus irmãos, nós, às vezes, por falta de interação, né, psicológica e social na sala de aula, nós duvidamos, às vezes, e olvidamos mesmo, né, na verdade, das carências sociais e afetivas, as dificuldades de relacionamento que os nossos alunos têm, as necessidades que eles têm de cultivar amizades sinceras. Nós olvidamos isso, infelizmente. Não é? Então, não é só ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, que é extremamente importante, teologia na escola dominical, e as necessidades dos nossos alunos. Já pensou se Jesus se preocupasse somente com o conteúdo que ele tinha de ensinar? Mas não, ele se preocupava, e principalmente se preocupava com a pessoa dos seus discípulos. Com a pessoa, com a parte humana. Ok? Os nossos alunos adultos eles querem se sentir parte integrante de um grupo. Eu coloquei aqui as principais dificuldades na prática docente com os adultos. Não é? Eu vou encerrar já. A gente tem que ser coerente em relação ao tempo. Enfim, não é? Por mais interessante que a aula seja, que a gente queira passar os conteúdos com essa empolgação toda que a gente tem, não é? Mas a gente tem que ser coerente. Então, eu vou passar agora como ponto mesmo, para vocês anotarem, tá certo? E eu quero aproveitar aqui também esse espaço para dizer que as pessoas que quiserem e tiverem interesse em se aprofundar nesse conteúdo que eu estou passando aqui, receberão como brinde, como presente meu, esse conteúdo em PDF. Ok? E também vai receber um e-book gratuitamente. O e-book, o livro eletrônico, Métodos
e práticas de ensino, ok? É um presente que eu quero dar para vocês agora. O e-book Métodos e Prática de Ensino e também o texto dessa aula completo em PDF. Mas vocês terão que entrar em contato agora com o Léo, o Leonardo, o Léo Jeter. Ele está aí, ele deve estar me ouvindo. Ele vai colocar um link do WhatsApp, ok? Ok, Léo? Você está me ouvindo, Léo? Coloca aí para as pessoas receberem, Léo. O Léo Já colocou, disse... pastor. Ok. Então tá, Léo. Olha, coloca aí, né, o link do WhatsApp para os professores receberem gratuitamente, tá? Libera lá para eles, tá certo? Um e-book, métodos e técnicas de ensino e também o texto da aula de hoje em PDF. Mas somente, meus irmãos, para aqueles que entrarem lá e solicitarem agora, tá bom? Então, façam isso agora, tá? Então, logo termina a live, quem não conseguir agora, entre lá, clique, é só clicar no link que o Léo está colocando aí agora e solicitar esses 2 materiais, tá certo? Outra coisa também que eu quero divulgar, isso é importante, o meu curso online, o curso Professor Eficaz. O Léo vai colocar também aí o link do curso Professor Eficaz, ok? Ao longo, meus irmãos, de mais de 25 anos, eu viajei pelo Brasil, por todas as capitais brasileiras, por muitas cidades do interior, principalmente interior do Pará, pelas cidades ribeirinhas, não é? Eu passei por tribos indígenas lá no Amazonas, Ilha de Marajó, quase todas as cidadezinhas, inclusive Portel, a última, lá do canto. Viajei 17 horas de barco, não é? 3 horas de teco-teco, aquele aviãozinho. Enfim, meus irmãos, viajei por esse Brasil imenso, treinando professores de escola dominical. Eu alcancei muita gente, mas agora eu tenho a oportunidade de alcançar muito mais pessoas, muito mais professores, de formar, de capacitar professores através da tecnologia, não é? Por isso que durante 1 ano e meio eu trabalhei firmemente nesse projeto, esse curso de capacitação de professores online, Professor Eficaz. Ok? Então conheçam o curso, conheçam o curso. São 5 módulos, cada módulo tem 3 aulas, onde eu trabalho ali com vídeos, com áudios, com vídeos em forma de PowerPoint, com áudio, com textos em PDF, vários recursos. O curso está riquíssimo, tá certo? E o Léo vai colocar aí um link e quem for lá e participar, ok? Você pode entrar também pelo site e conhecer o curso. Vocês terão direito exclusivamente, nesse momento, os que entrarem agora ou depois da live, até amanhã, viu, Léo? Até amanhã, meio-dia, tá certo? Um desconto de 50% no curso, tá bom? Os professores que estão nos ouvindo nessa live terão direito a 50% do valor do curso. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado aí. Olha, principais dificuldades na prática docente com adultos para encerrar aqui a nossa live. Informando que essa live vai ficar gravada também, não é? Para que está sendo gravada, na verdade, para que todos tenham a oportunidade de anotar depois com todo cuidado. Olha, o professor acha que a sua função se resume em transmitir conhecimento. É uma dificuldade. Não, é só chegar lá na classe, eu vou encher a minha cabeça de informações, de conhecimento, vou pesquisar, estudar bastante. Chega lá na classe diante dos alunos, eu despejo tudo para eles. Meus irmãos, se ensinar fosse somente isso, encher a cabeça e esvaziá-la, todos teriam condições de ensinar. Mas não é assim. Ensinar é muito mais do que isso. Não é verdade? Outra dificuldade, o professor organiza mal, ou tão perfeitamente suas ideias, que não há espaço para a imaginação criativa dos seus alunos. É aquele rigor acadêmico, né? É aquele rigor no momento em que você vai organizar as suas ideias. Você não permite que seus alunos interrompam com perguntas, com colocações, porque você tem medo de perder esse rigor mental.
de organização mental, ok? E é claro que assim você não vai conseguir ensinar. Claro que você tem que estruturar a sua aula, sem dúvida alguma, mas não pode ser tão rigoroso assim, ao ponto de não permitir a imaginação criativa, a participação dos seus alunos. O professor utiliza conceitos ou termos que não existem na experiência dos alunos. Isso é outra coisa também que atrapalha muito, principalmente a comunicação na sala de aula. Todas as vezes que você falar de algum termo, quer seja técnico ou bíblico, né, técnico teológico, você tem que dar imediatamente o significado dessa expressão. Não adianta você gastar o vernáculo da língua portuguesa se os alunos não estão entendendo. Então, o ideal é você ir lá, recorrer ao antigo dicionário, quer seja eletrônico ou físico, e você vai buscar o sentido daquela palavra, o significado. Mas o significado real, né, de acordo com o contexto. Lá no dicionário, por isso que alguns professores que querem decorar o dicionário, né, não se dão muito bem. Por quê? Porque lá no dicionário, as palavras não têm sentido real, de acordo com o contexto onde elas estão inseridas. Tem vários sentidos, vários significados, não é verdade? Então, você deve buscar o sentido real, ou seja, o sentido dentro do contexto em que a palavra está sendo empregada. Tá certo? É um trabalho que o professor tem, mas quem disse que ensinar não dá trabalho? Não é verdade? Então, o professor se utiliza de conceito ou termos que não existem na experiência dos alunos. Então, tem de dar o significado. Isso é importantíssimo. Ok? O professor coloca tantas ideias em sua exposição que somente algumas são compreendidas e retidas pelo aluno. Ou seja, quando você trabalhar um conceito, um princípio bíblico, um conceito teológico, você tem que esgotar esse conceito, destrinchá-lo, né? Esse é o papel do ensinador, do educador cristão. Ele tem esse prazer de destrinchar, de esmiuçar. Quando perceber que os alunos entenderam perfeitamente aquele conceito, aí é que vocês vão passar para um novo conceito. Tá certo? O professor fala rápido demais ou articula mal as palavras. É um outro problema também que envolve a comunicação na sala de aula. O professor ele fala rápido demais, ou então num tom monótono, cansativo, entojante, né, conforme o pessoal do interior costuma dizer. E o aluno ele se cansa daquilo. Então, o ideal é o professor modular a altura da sua voz, modular o volume da voz. Então, ele vai aumentar a voz, não é, para alcançar a ênfase. É importante aqui, eu não tenho tempo de explicar detalhadamente isso, mas é necessário que o professor sempre trabalhe em busca da ênfase. E como é que o professor consegue a ênfase? É aumentando o volume da voz e diminuindo o volume da voz. Ok? Então, às vezes, você aumenta o volume da voz para conseguir ênfase, mas você pode conseguir a mesma ênfase abaixando o volume da voz. Ok? Então, tem que trabalhar aí essa questão da articulação das palavras, não é? Então, é necessário que haja ritmo, velocidade, entonação na voz, para que os alunos consigam se manter interessados e atentos às nossas lições. O professor não utiliza meios visuais para comunicar conceitos ou relações que exigem apresentação gráfica. Tem professores que, infelizmente, eles pensam que os recursos visuais e audiovisuais devem ser trabalhados apenas nas classes infantis ou infanto-juvenis. O aluno adulto também tem muito interesse por imagens, por recursos gráficos, não é? Mapas, infográficos, desenhos. Experimente, por exemplo, né, a moda antiga mesmo, entrar com um cartaz, um simples visual na sua classe. Se você leciona para adultos, você enrola assim,
né? Num cartaz, prepara um cartaz e coloca assim nas suas costas, como se fosse esconder assim, o cartaz. E entre na sua sala assim de surpresa. Quando os alunos perceberem a sua entrada, perceberem que você esconde algo atrás e descobrirem que é um visual, imediatamente eles vão se interessar. Professor, o que tem aí? Professor, o que tem aí? O que o senhor está trazendo aí? É novidade, é novidade. Eu me lembro quando eu usava o retroprojetor antigo, não é? Que dava aquele clarão no quadro ou na parede. Quando eu ligava o retroprojetor, que acendia a luz, os alunos logo se aproximavam e diziam assim, professor, hoje tem cinema, hoje tem coisa nova aí, que bom. Adultos, eu tenho várias experiências, meus irmãos, ensinando adultos, apresentando materiais gráficos, visuais, audiovisuais, e eles ficam super interessados. Então, todas as vezes que ensinaram um conceito, às vezes o conceito é teológico, é difícil, ele precisa ser visualizado para ser compreendido. Tá bom, meus irmãos? Então, vou encerrar por aqui. É muita coisa mesmo, não é? Nós poderíamos ficar aqui ainda muitas horas ou realizar outras lives somente sobre essa temática. Tá certo? Muito obrigado, então, por essa oportunidade. Obrigado aos irmãos, aos professores de escola dominical, aos nossos educadores que permaneceram aqui nessa live até agora. Ok? Muito obrigado. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.